Olá, boa noite. Vamos falar de Jesus? Geralmente quando eu trago a mensagem eu costumo não anotar nada. Dessa vez eu anotei. Eu tenho observado algumas coisas que eu acho muito importante e eu fiz aqui uma anotação que eu gostaria de trazer para você. Observações muito importantes. Eu dei um nome para essa mensagem, um título: o pacto. O texto é Tiago 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o pacto, aquele que, pois, sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Com quem você está fazendo pacto? Com Deus ou com o diabo? Lá para o meado da mensagem você pode começar a entender o porquê dessa pergunta. Vamos lá. Vamos aos fatos. Existem dois pecados graves cometidos nas igrejas, principalmente pelas lideranças. Liderança é aquele que ensina, pastor, diácono, presbítero e responsáveis, né? O primeiro, omissão. O texto fala de omissão. O segundo pecado, omissão. Ora, mas o que é isso? Omissão não é a mesma coisa? Vamos lá. Então eu vou inverter. Primeiro, omissão. Igual, chamei aqui omissão igual politicamente correto. Você sabe o que é politicamente correto? Se refere assim a uma política que você tem, que consiste em tornar a linguagem neutra em termos, porque você não quer ofender ninguém, não quer falar e agravar ninguém. Então você tem uma linguagem neutra. Você está entendendo o que quer dizer politicamente correto? Então isso já entrou na mente da liderança, né? Aí o outro que eu vou falar aqui é omissão, no sentido literal da palavra. E o que é omissão? Procura lá. É a conduta pela qual uma pessoa não faz algo que seria obrigada ou para o que teria condição de fazer. Então você sabe, você tem um conhecimento, você não fala, você não passa, você está se omitindo. E qual a diferença entre essas duas omissões, né? Você ser politicamente correto, você está omitindo palavras que você deveria falar. E você não ensinando o que você tem que ensinar, você está se omitindo. Qual a diferença? Nenhuma. São a mesma coisa. Por quê? Quem está omitindo a verdade está querendo ser o quê? Politicamente correto. Então você está omitindo, você está querendo ser politicamente correto. Vamos aos exemplos aqui práticos. Anotei alguns aqui para você ver. Não vou falar com a irmã, pois ela pode não gostar de sair da igreja. Não vou falar com o jovem, pois é filho de fulano que contribui muito para a igreja. Não vou mexer com este assunto na igreja, pois a família de fulano, que é candidato, pode sair toda a família da igreja se eu tocar nesse assunto. Nem no púlpito, não é nem às vezes um problema assim, não, nem no púlpito, eu vou tocar nesse assunto, não. Não vou falar com os jovens sobre esse assunto, porque senão eles vão demandar, vai demandar todo mundo. Eu pergunto, meu Deus, até quando isso vai acontecer? Até quando você vai deixar seu rebanho perdido, sem rumo, sem realizações consistentes, sem sustentabilidade espiritual, sem conhecer a verdade básica, verdade necessária para discernir o que tem no exterior da igreja, quer dizer, no mundo? Até quando? Você é responsável, você é o único responsável, você é o líder, né? Então vamos às vias de fato, vamos ver aqui, vamos falar sobre o básico. Salvação. Você já fundamentou na palavra de Deus a salvação em Cristo Jesus? Você já fez isso com o seu pessoal? Por exemplo, João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
e deu o seu Filho unigênito, você conhece, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16, 17. Aí tem mais, né? Salvação. Batismo nas águas. Você já passou para ele a importância do batismo nas águas? Para ele que eu falo para o membro da sua igreja, para aqueles que estão frequentando a sua igreja. Mateus 16, 16. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você precisa ensinar isso. Agora vamos a algo importante. Transformação. Anote aí, transformação. Ele ou eles, quer dizer, o pessoal que está frequentando a sua igreja, convertidos, estão vivendo um processo diário de transformação? Isso está sendo notado? Porque hoje o pessoal está vindo para a igreja e você não muda nada, não transforma nada, não tem nada diferente. Às vezes eu digo, pode ser uma raridade, uma pessoa está, né, vem uma leva, vem para a igreja e tal, e tem uma pessoa ali que está sendo, que se transforma, né, que você observa que está havendo uma transformação. Então você precisa trabalhar isso. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Entendeu? Você olha, você vai na igreja hoje, você não vê ninguém, você dá uma olhada assim, essa turma aí, você está julgando, não. O exterior, ele é o que existe no interior, é verdade, né? Agora, quando o sujeito chega, você sabe disso, ele vem do jeito que ele tiver, enlameado, sujo, sem roupa, do jeito que ele tiver, ele venha, né? Agora, ele tem que entrar no processo de transformação. Pecado. Mostrou para ele que o pecado na vida do crente é uma raridade, é um acidente? Bom, em 1 João 1,8, se fizermos a declaração, não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Chamamos-lo de mentiroso. Então, eu peco, todo mundo peca e tal, mas temos que entender que não é uma regra, é uma exceção. Temos que entender que quando isso acontecer, o sangue de Jesus tem poder e nos purifica de todo pecado. E a caminhada? Esse pessoal seu aí, ele já entendeu que a porta é apertada e o caminho é estreito? Você já ensinou isso para ele? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, há poucos que a encontram. Mateus 7, 13 e 14. Não é igual esse pessoal está pensando que é e não, tá? Não é, não. Né? Cruz. Ele sabe que ele vai ter que carregar uma cruz. Ele tem, eu tenho, você tem. Você sabe que precisa carregar uma cruz. Você já explicou isso para ele, você já falou que ele tem que carregar uma cruz. Hein? Então, Marcos 8,34, e chamando a si a multidão, com seus discípulos, diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o ensinamento de Jesus. Santo e profano. Ele já tem noção desses fatos? Ezequiel 44, 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e farão discernir entre o puro e o impuro e o puro. Às vezes não está transformando porque não sabe dessas coisas aqui, né? Mundo. Ele sabe das agruras que vai ter que passar pelo mundo? Hein? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, em Jesus tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo,
Eu venci o mundo, João 16:33. Aí vem evangelho, você está passando o evangelho genuíno, o evangelho de Jesus para ele, Que evangelho está passando para ele? Efésios 6:15, calçados os pés da preparação do evangelho da paz, evangelho de Jesus, né? Arrebatamento. Já falou para o seu pessoal que o dia que Jesus vai voltar? Se prepara, porque ele vai voltar. Sabe que dia que ele vai voltar? Né? E só os salvos serão arrebatados, transformados, né? Mateus 24:36. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão somente o Pai. Então, o seu pessoal, né? Estou falando estou dizendo, se você ensina, se você mostra, se você acompanha, se você ajuda, ele precisa saber dessas coisas básicas aqui, né? Então, eu preciso saber, você está ensinando isso? Esse pessoal está achando que aqui você vem para Jesus, que Jesus vai resolver o seu problema. Vai resolver o seu problema espiritual, agora material, durante a caminhada, orando, buscando. Jesus pode resolver também, né? Agora, vem que aí você vai ganhar dinheiro, você vai ter carro, não. O apelo não é esse, né? Estou dizendo que você está fazendo isso, mas o apelo não é esse. O apelo é qual é o apelo? O apelo é: vem que Jesus hoje quer te salvar, quer escrever o seu nome no livro da vida, quer te tirar da perdição, do pecado, do mundo do mal. Mas aí eu fiz lá no início uma pergunta: você está fazendo pacto com quem? O que eu estou querendo dizer é que esse pessoal que é liderado, né, ele pode estar fazendo pacto com o diabo involuntariamente. Você sabe e não ensina, então ele acaba fazendo um pacto com o diabo. Corrupção. O país, vamos falar aqui, né? Você é o atalaia, né? Então avise ele, você é o atalaia. O que o atalaia faz? Ele fica vigiando e avisa o perigo, ele avisa, né? Então você avisa para ele lá: corrupção. O país e a igreja estão submersos em corrupção. Mas você está dizendo que a minha igreja está submersa em corrupção? Estou dizendo que o evangelho, né, está submerso. Aquilo que eles chamam de evangelho, se é que pode se chamar de evangelho, está submerso em corrupção. Engano. Nós não podemos pactuar com os enganos deste mundo. Você tem que avisar, né? Tudo é feito muito sutilmente. Quando você falar de engano, tudo é sutilmente, né? Você tira por você. Você vai pegar uma galinha, você não chega para a galinha, show galinha, não. Você chega de perto, pega a galinha. É a mesma coisa, né? O camarada não vai aparecer para você aqui de chifre, não, ele vai aparecer de outra forma, né? Então eu vou dar alguns exemplos, né, sobre a questão de engano. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, olha só, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos aos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-se. 2 Timóteo 3:1-5. Eu vou dar um exemplo só um exemplo, tá? Depois de dar esse exemplo, põe uma coisa na sua cabeça. Este assunto que eu vou levantar aqui, existem muitos outros assuntos que tem que ser levantados, porque o pessoal está sendo enganado. Mas vamos lá. Por exemplo, a esquerda. A esquerda, ela está dizendo que é direita e que é democracia. Estou dando um exemplo, né? Toda a esquerda, o que ela faz? Ela apoia
todo partido de esquerda apoia a desconstrução da família. Né? Por exemplo, apoia o aborto, apoia o casamento homoafetivo, apoia a invasão de propriedade. É comunista, toda esquerda é comunista. Não, mas não, procura se preparar para você ensinar isso para a igreja, para mostrar isso para a igreja. É comunista. Você sabia que Hitler, ele não dá nem para comparar ele com o comunismo? Hitler matou 6 milhões de pessoas. Stalin matou por volta de 35, mais ou menos. Mao Tse Tung, acho que foi 60 milhões, estou falando de milhões. Agora, hoje nós já estamos vivendo na esquerda tomando conta aí, né? Você já mostrou para o seu rebanho o que é o comunismo? Já mostrou? Por que passar isso? Porque esse viés político na igreja, então, é porque o seu povo está elegendo a esquerda. Não está ou não está? Não. Ainda que argumente que não, mas o meu candidato não apoia aborto, não apoia aborto. Tá bom. Então, mas o que ele está fazendo no partido que apoia aborto? Eu acredito. Não, é até um diácono aqui e tal. Tudo bem, mas o que ele está fazendo no partido que apoia o aborto? Ele não apoiou na Câmara, ele não apoiou não sei aonde, mas ele faz parte de um partido, ele está fazendo coro com um partido, que a Câmara Federal talvez, né, assinou alguma coisa lá que vem de encontro à igreja, que virá contra a igreja. Né? Então, você entende o que eu estou falando, né? Você está entendendo. Simultaneamente, esta ideologia, você tem que mostrar isso para o seu pessoal, está sendo passado pela internet, pela imprensa escrita, televisiva, pelos blogs, pelos formadores de opinião, está sendo passado. O exemplo acima, ele é apenas um item que temos que trazer ao conhecimento da igreja. Existem outros para citar. E o que devemos trazer? Vocês, nós temos muito o que fazer, você, viu, líder? Nós, antes de pensar em pegar um avião para missões. Existe uma missão aqui, agora, do seu lado, na sua frente, que ainda não foi cumprida. O seu irmão está se perdendo, está sem rumo, está fora do caminho, mesmo usando a Bíblia, né? Cantando louvores, distribuindo folhetos, fazendo louvor. Por quê? Porque você tem sido omisso, você tem sido politicamente correto. Muitos estão fazendo pacto, que não é com Deus. Tudo porque você não avisou. Então, meu irmão, olha, fica atento. Se você tem uma responsabilidade, fica atento, presta atenção. Eu citei aqui só um exemplo, mas tem muitas outras questões que as pessoas estão sendo enganadas. Por exemplo, desconstrução da família. Ora, nós elegemos pessoas aí e agora nossas criancinhas lá na escola estão indefesas lá porque nós não conseguimos ir lá na escola defendê-las do que estão ensinando lá. Mas olha, vai chegar um momento que você, nós vamos ter que ser muito homem para falar certas coisas num púlpito, tá? Porque vai chegar um momento que você vai acabar de falar e já vai sair algemado de lá. Isso o negócio está ficando estreito. Mas isso é porque Jesus está voltando. Então, meu irmão, esta palavra é uma palavra para mim, para você, para todos nós. Que Deus te abençoe e que o Senhor Jesus ele esteja te alertando, o seu coração esteja sendo alertado para a necessidade de trazer conhecimento para a igreja, para que ela possa se posicionar. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.